Algumas discussões parecem não ter solução. Um quer decidir rápido, o outro precisa pensar mais. Um fala tudo o que pensa, o outro prefere silêncio. Um quer agir, o outro quer entender melhor primeiro. E muitas vezes cada lado sai da conversa pensando a mesma coisa. Como essa pessoa consegue ser assim? Talvez a resposta não esteja no certo ou errado. Talvez esteja no temperamento. Durante séculos, estudiosos observaram algo curioso. Pessoas diferentes reagem ao mundo de formas muito diferentes. Algumas são naturalmente mais intensas, outras são mais tranquilas. Algumas tomam decisões rápidas, outras analisam cada detalhe. Essas diferenças começaram a ser organizadas em um modelo muito antigo da psicologia, o modelo dos 4 temperamentos: colérico, sanguíneo, fleumático e melancólico. E entender essas diferenças pode explicar muitos conflitos que parecem pessoais, mas na verdade são estruturais. Imagine uma situação comum. Uma decisão precisa ser tomada no trabalho. Uma pessoa quer resolver imediatamente. Ela fala com energia, decide rápido e quer colocar tudo em movimento. Para ela, ficar discutindo demais parece perda de tempo. Do outro lado da mesa, alguém reage de forma completamente diferente. Essa pessoa precisa entender os detalhes, analisa riscos, pensa nas consequências. E quanto mais pressão aparece, mais ela sente necessidade de refletir antes de agir. Agora imagine o que acontece. Um começa a achar o outro lento demais. O outro começa a achar o primeiro impulsivo demais. E o conflito começa. Mas muitas vezes isso não é um problema de caráter. É apenas um encontro entre temperamentos diferentes. Agora imagine uma situação ainda mais comum. Um casal precisa decidir algo simples. Talvez uma viagem. Talvez uma mudança importante. Talvez apenas uma escolha do dia a dia. Uma das pessoas quer decidir rápido. Ela pensa assim: se já sabemos o que queremos, por que continuar discutindo? A outra pessoa reage de forma diferente. Ela precisa pensar, quer avaliar possibilidades, quer entender melhor as consequências antes de tomar uma decisão. E quanto mais pressão aparece, mais ela sente necessidade de refletir. Nesse momento, algo curioso acontece. A pessoa que quer decidir rápido começa a sentir frustração. Parece que nada anda. Já a pessoa que precisa refletir começa a sentir desconforto. Parece que tudo está acontecendo rápido demais. Nenhum dos dois está tentando criar conflito. Cada um apenas está reagindo de acordo com sua forma natural de funcionamento. Mas quando essas diferenças não são compreendidas, o resultado costuma ser o mesmo. Cada lado começa a interpretar o comportamento do outro como um problema. A teoria clássica dos temperamentos sugere que existem 4 padrões principais de funcionamento emocional e comportamental. Cada um deles tem forças naturais e também pontos de risco. Vamos entender cada um. Temperamento colérico. O colérico é movido por ação. Ele tende a ser decisivo, direto e orientado para resultados. É comum que pessoas com esse temperamento assumam posições de liderança. Elas não gostam de ficar presas em discussões intermináveis, querem resolver. Mas o mesmo impulso que gera liderança pode gerar impaciência. Quando algo parece lento demais, o colérico pode reagir com intensidade. Temperamento sanguíneo. O sanguíneo é movido por energia social. Geralmente é comunicativo, entusiasmado e otimista. São pessoas que conectam ambientes e tornam as interações mais leves. Mas a mesma espontaneidade que cria energia também pode gerar impulsividade. Às vezes, decisões são tomadas no calor do momento. Temperamento fleumático. O fleumático é movido por estabilidade. Costuma ser calmo, equilibrado e observador. São pessoas que evitam conflitos desnecessários e ajudam a manter ambientes estáveis. Mas essa busca por equilíbrio pode levar à passividade. Em algumas situações importantes, o fleumático pode demorar para reagir. Temperamento melancólico. O melancólico é movido por profundidade. Tende a ser analítico, detalhista e reflexivo. São pessoas que enxergam nuances que muitos não percebem. Isso gera qualidade, precisão e planejamento. Mas o mesmo olhar detalhado pode levar ao excesso de análise ou à autocrítica.
Agora imagine o que acontece quando esses temperamentos se encontram. Um colérico conversa com um fleumático. O colérico quer decisão, o fleumático quer estabilidade. O colérico pensa: por que essa pessoa não decide? O fleumático pensa: por que tanta pressa? Agora imagine um sanguíneo trabalhando com um melancólico. O sanguíneo improvisa, o melancólico planeja. Um se move pela energia do momento, o outro precisa de estrutura. O resultado são mal-entendidos que parecem pessoais, mas muitas vezes são apenas diferenças naturais de funcionamento. Agora pense no ambiente de trabalho. Um gestor precisa resolver um problema urgente. O colérico tende a agir imediatamente. Ele reúne informações rápidas, toma uma decisão e coloca a equipe em movimento. Para ele, agir rápido significa responsabilidade, mas dentro da equipe pode existir um melancólico. Essa pessoa percebe riscos que o gestor talvez ainda não tenha considerado. Ela analisa detalhes, observa possíveis consequências e tenta trazer essas preocupações para a conversa. Se o gestor não entende essa diferença de temperamento, ele pode interpretar essa atitude como resistência. Mas muitas vezes é exatamente o contrário. O melancólico não está tentando travar a decisão, ele está tentando torná-la mais segura. Quando não entendemos essas diferenças, é fácil cair em julgamentos. Chamamos alguém de difícil, chamamos alguém de frio, chamamos alguém de impulsivo ou de lento. Mas muitas vezes estamos apenas observando temperamentos diferentes interagindo. A consciência dessas diferenças muda completamente a forma como interpretamos o comportamento das pessoas. Em vez de ver erro, começamos a ver natureza humana. Quando começamos a perceber esses padrões, algo interessante acontece. A forma como interpretamos o comportamento das pessoas muda. Aquilo que antes parecia defeito pode começar a parecer apenas diferença. O colérico continua sendo direto. O fleumático continua sendo calmo. O sanguíneo continua trazendo energia e o melancólico continua enxergando detalhes. Mas agora essas diferenças deixam de ser motivo de julgamento e passam a ser fontes de equilíbrio quando aprendemos a trabalhar com elas. Os 4 temperamentos não são rótulos rígidos. Eles são apenas uma lente para entender melhor como pessoas diferentes funcionam. Todos nós temos um pouco de cada característica, mas geralmente 1 ou 2 padrões aparecem com mais força. E quando entendemos isso, algo interessante acontece. Os conflitos deixam de parecer ataques pessoais e passam a parecer encontros entre formas diferentes de ver o mundo. Agora eu queria te fazer uma pergunta. Qual desses temperamentos você percebe mais em você? E qual aparece com mais frequência nas pessoas ao seu redor? Às vezes, uma simples mudança de perspectiva já transforma a forma como enxergamos nossas relações. Se esse conteúdo foi útil para você, curta, compartilhe e se inscreva no canal. E lembre-se, sempre tem só mais uma lição esperando por você.